Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos dando início aí a mais um estudo pelo Amigos do Caminho, nossa página aí de mensagens espirituais, de reflexões em torno do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver aí nas melhores vibrações, nos melhores sentimentos, né? Bem-vindos aí a todos os nossos queridos companheiros aí de jornada, né? Todos os nossos caminhantes aí, né? Conforme nos falam os amigos espirituais. A gente vai nessa sexta-feira, né, dar continuidade aos estudos do Evangelho. E hoje o nosso tema, né, a gente vai falar sobre o meu reino não é deste mundo, né, a passagem aí do Evangelho, né, que Jesus vai trazer para a gente e que gera, né, muitas reflexões, muitos pensamentos aí, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né, de dificuldade, de prova, né, nesse momento aí de dificuldades profundas, né, do ponto de vista material, né, e nós sabemos, né, eu tô rindo aqui que tem um rapazinho aqui que tá nervoso aqui, calma, você tá calmo? Por quê? Por quê? Dá boa noite, pessoal. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. Fala assim, eu tô nervoso. Você tá nervoso? Não. Ele tá nervoso aqui, ó. Eu não briguei É? quando Por... eu perdi. Por que você tá nervoso? Não, eu não fiquei nervoso. Eu não fiquei nervoso. Não, só um pouco. É porque... É porque perdeu no jogo. Eu ia ficar lá no negócio aí as pessoas me empurraram só porque elas querem. Ah, então tá bom, só porque elas querem. Deixar. Então tá bom, então agora você vai ficar quietinho. Os outros é triste. É triste empurrar os outros, também acho, né? Tá nervoso aqui que perdeu no joguinho aqui do lado, que tá jogando aqui, meu Deus do céu. Mas, né, voltando ao nosso tema, né, conforme Jesus falou, né, meu reino não é desse mundo, né? E esse texto, né, essa fala a gente vai encontrar na conversa dele com Pôncio Pilatos, né, que é um personagem, se não for de certa maneira cômico, né, é até mesmo trágico, né, o Pilatos ali, um representante do poder romano, né, do poder material, que se encontra diante do Cristo no momento chave da vida de Jesus, né, no momento mais importante ainda para a vida do próprio Pilatos, que era incapaz de compreender o papel que a história estava alegando para ele naquele momento, né? Ele estava ali na posição de alguém que ia julgar o Cristo. E o que o Pilatos revela naquele momento, né, que a gente vai entrar aqui, é profunda ignorância, né? O quão muitas vezes o poder é ignorante, o poder não sabe o que faz. Então, nós temos lá a conversa de Jesus com Pilatos, né? Contam aí os nossos amigos da espiritualidade, as obras, né? Que trazem isso pra gente aí de maneiras, né, tão esmiuçadas como o livro Boa Nova e outros tantos, que o Pilatos, né, naquela situação ali onde Jesus estava sendo julgado, né, ele vê lá o Jesus preso, né, Jesus sendo levado a ele pelas autoridades judaicas, né, porque os judeus não poderiam matar Jesus, porque Jesus não tinha nenhum crime cometido dentro da lei judaica, né? Eles não tinham como matar Jesus. E Jesus era uma figura extremamente incômoda, né? Dentro do contexto social e religioso deles, da época. E eles precisavam se livrar de Jesus, mas eles mesmos não podiam tomar, né, a frente para matar Jesus, não porque eles não pudessem matar. Tanto é que eles mataram outras pessoas depois. O Estevão foi apedrejado, né? Mas porque eles sabiam que a morte de Jesus geraria uma comoção popular muito grande. Então, né, os líderes religiosos meio que passaram a bola para o governador romano, né? Passam a bola ali para o Pilatos, no sentido de que o Pilatos ele vai ser ali o mal necessário ali para poder livrar, né, aquela sociedade da figura de Jesus. Né? Eles tentam ali incriminar Jesus como alguém que estava ali num plano de sedição, ou seja, Jesus, né, fala que ele seria rei, né? E exatamente, se quer conhecer a pessoa, dê poder para ele. Alguns vão usar, outros vão, né, se estrepar com o poder. E aí o que acontece? Né? O Pilatos, que era um governador romano na época, né, ele é o responsável por Israel, né, diante do Império Romano. Ele era o governador da Palestina, na verdade, né, muito mais do que só Israel. E ele estava ali numa posição muito, muito difícil. Né? Por quê? Porque quando ele chega, né, a história do Pilatos, quando ele chega em Jerusalém, ele foi querer aparecer para o imperador romano, né? Ele não conhecia a região, ele foi querer aparecer, e ele tentou colocar um busto do imperador, né, uma imagem lá do Tibério, que era o imperador romano na época, dentro do templo, né, dos judeus. E isso gerou, né,
uma revolta popular violentíssima, porque os judeus não permitiam o culto à imagem, né? E o Pôncio Pilatos queria colocar uma estátua do imperador romano dentro do lugar mais sagrado dos judeus. E o povo revoltou com aquilo e teve que ter uma contenção lá, morreu muita gente, né? E o pessoal foi reclamado com o próprio César diante da conduta do Pilatos, né? E o César já ficou danado, porque na verdade César queria que as províncias ficassem pacíficas e mandando dinheiro para Roma, ele não queria saber de revolta. Né? E o Pilatos estava numa situação muito crítica nesse sentido. Por quê? Porque eles apresentam Jesus, né? Eles queriam que o Pilatos assumisse aí a morte de Jesus. Né? Ó, a Ednei aqui, ó. Querida companheira está aqui, ó. Né? Tá aqui trabalhando como sempre no universo dos sonhos. Enquanto nós falamos aqui, ela tá lá, ó, com os presos. A melhor profissional da reunião. Tá vendo? Melhor profissional. Não. É a mamãe? É a mamãe. Viu? É isso que eu falei. Exatamente. Tá bom, então, obrigada. Isso aí é De nada. o testemunho da. Né? Tchau, Quem desculpa atrapalhar, gente. Não, desculpa, não. Não atrapalhou? Ficou desculpa. Né? Então aqui, a Edneia são as mãos do trabalho de Jesus aqui de casa, aqui, ó, né? Enquanto nós estamos aqui falando, ela está lá trabalhando, embrulhando presente da festa de Natal lá, contabilizando, né? Mas assim, o que acontece? Então Pilatos, né, ele estava numa posição muito incômoda, né? Eu vou entrar na questão espiritual já, tá, gente? Né? Alguém me cutucou aqui. E os judeus, né, levaram Jesus até ele, acusando Jesus de sedição. Eles falam assim, esse cara aqui, ele está falando que ele é rei e nós só temos um rei que é César. Então esse cara aqui está pregando revolta contra César. E você que é o governador romano, o que você vai fazer contra isso? É mais ou menos isso que eles fizeram. E aí o Pôncio Pilatos ficou apertado. Por quê? Porque como todo político, todo líder, né, numa terra estranha, ele tinha muitos espiões, ele tinha muitas pessoas que sabiam o que estava acontecendo, ele sabia muito bem quem era Jesus e que Jesus não planejava nada, né, do ponto de vista material. Né? Mas ele foi confrontado por isso, porque algumas pessoas viam Jesus falando, né, que ele teria um reino, aquela coisa toda. E se fossem lá denunciar ele pro César, ele falou, tem um cara lá na Palestina lá falando que ele vai criar um reino novo em cima do seu aí, né? E a resposta do César contra o Pilatos ia ser brutal, né? Como o Tibério, que era o imperador romano, né, o César Tibério, era uma pessoa extremamente desequilibrada, né? A história dele é muito complexa ali, não vamos nem entrar nisso, porque é um espírito totalmente desequilibrado, como quase todos os imperadores romanos o eram. E aí, né, o Pilatos fica numa situação complicada, na qual ele viu uma pessoa que era inocente, né, uma pessoa que tinha uma certa influência também, né, porque muitas pessoas poderosas, inclusive a própria esposa do Pilatos, conheciam Jesus, né, conheciam a história de Jesus, e o Pilatos falou assim, qual grupo pode me prejudicar mais? O grupo dos amigos de Jesus, né, que tinham várias pessoas influentes também, né, ou o grupo dos sacerdotes, dos líderes religiosos aqui de Israel. E entre essas duas situações, o que o Pilatos decide? Ele decide, né, aplacar, né, a fúria de sangue do pessoal do Sinédrio, mandando flagelar Jesus. Né? A flagelação era um ritual extremo de violência, de suplício. Né? Uma pessoa ela era quase morta de tanto apanhar. Né? Na verdade, raramente alguém sobrevivia à flagelação. Né? É uma coisa assim que não vem ao caso que a gente nem descrever, né? E normalmente a pessoa que era flagelada, ela morria com 2, 3 dias depois de tanta ferida, de tanta violência que o negócio tinha, né? Mas Jesus foi crucificado logo após, então ele aguentou, vamos dizer assim, ele sobreviveu algumas horas ainda. Mas aí o que acontece? Em determinado momento, após a flagelação, né, o Pilatos fica diante do Cristo, aquele, né, Jesus lá todo macerado de feridas, todo arrebentado, todo machucado, todo, né, cortado, né, num estado deplorável, que não dava nem vontade de olhar para ele de tanto ferimento que Jesus tinha. E ele pergunta para Jesus, né, ele fala com Jesus, fala assim, ó, quem és tu? Né, tu és rei? Né? E Jesus vai responder para ele, sou o rei, bem o disseste. E isso Pilatos fica, né, atarantado com a situação, porque o reino que o Pilatos entendia, né, era um reino material, um reino com exércitos, com tropas, né? E o Pilatos só chegou a pensar também dentro da questão religiosa dele, dentro da mitologia que ele adorava, né, dos deuses romanos, que Jesus poderia ser um dos deuses gregos que tinha descido à Terra, né? E era comum nas histórias dos deuses gregos, né, que os deuses descessem disfarçados, né, e andassem pelas pessoas e depois, né, quando acabava, eles voltavam ao estado divino deles e puniam horrendamente quem maltratou. Então ele ficou, esse cara é um deus, vai me matar aqui, né? E ele vai conversar com Jesus e Jesus fala isso para ele, meu reino não é deste mundo.
Porque se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores disputariam com você para me proteger. Né? Então Jesus ele vai aliviar a consciência do Pilatos quando ele fala isso, né? Porque o Pilatos fala, opa, então o reino desse cara não vai atrapalhar o meu, né? Não vai atrapalhar aquilo que eu represento, que é o Império Romano. E ao mesmo tempo, né? Esse reino que Jesus ensina, esse reino que Jesus está pregando, não é um reino, né? Que seja compreensível para um espírito materialista, né? Ilimitado como o Pilatos. Abre a porta lá para nós, para a gatinha, quem entrar? Né? O Lucas vai lá abrir a porta para a gatinha. E, né, quando a gente busca nesse texto do Evangelho, né, nós vamos ver aí a questão de Jesus diante da política, né? Nós vamos ver aí a questão de Jesus diante das comoções sociais que nós vivemos. Existe um outro texto muito interessante, né, que é aquele texto que eles confrontam Jesus lá com a moeda, né? E eles perguntam a Jesus se era lícito pagar imposto, né, que tem muito a ver com isso, né? Porque quando a gente contextualiza, a gente entende melhor a situação. Então, em determinados, né, um tempo atrás, antes da morte, eles foram até Jesus e perguntaram para ele, é lícito pagar imposto a César? E eles tentaram apertar Jesus. Por quê? Porque se Jesus falasse que era errado pagar imposto, né, a população ia ficar do lado de Jesus, mas eles iam lá denunciar Jesus como um cara que estava falando que não tinha que pagar imposto para o Império Romano. Se Jesus falasse, né, não, nós temos que pagar imposto sim, né, pagar para o Império Romano, eles iam até o povo, né, e iam falar, aí ó, tá o cara aí que apoia os nossos dominadores, né, os caras que são invasores na nossa terra, aí o puxa-saco de romano. Então aquela questão, eles estavam tentando puxar Jesus para a ambiência política. E essa questão do reino de Jesus, né, é uma coisa que permeou toda a encarnação do Cristo. Né? Já visto que Jesus era o Messias esperado do povo de Israel. Né? Ou seja, o Jesus era a encarnação dos sonhos patrióticos do povo de Israel. Pelo menos do ponto de vista deles. Né? Porque os judeus, né, através da mediunidade dos profetas, dos grandes enviados, né, sabiam que um ser, né, vindo diretamente da divindade, um ser que vinha representando Deus na Terra, estaria entre eles, né? E qual foi o erro dos judeus? Eles entenderam o Messias dentro dos conceitos limitados deles de sociedade. Então, né, eles entenderam, eles estavam certos, e realmente viriam ser para poder, né, ser o Messias, o ungido, né? A palavra Meshiá, né, em hebraico quer dizer ungido, ou seja, aquele que joga óleo na cabeça, né? E realmente Jesus era o Messias. Mas Jesus não era o Messias que os judeus esperavam, né? Porque os judeus esperavam, como a gente já falou várias vezes, um Messias político. Um Messias político guerreiro. Né? Muito mais parecido com um rei Davi da vida do que com, né, um cordeiro manso e cheio de amor para dar. Né? E durante toda a encarnação do Cristo, né, segundo a espiritualidade nos conta, através dos livros, das obras, dos amigos espirituais, Jesus, né, teve que lutar, de certa forma, né, com aquilo que ele veio fazer, né, a proposta espiritual dele, que estava bem clara, né, que ele seguiu do início ao fim, e a expectativa das pessoas em relação a ele, começando com a expectativa da própria família. Então a família de Jesus via nele o Messias, né, e estava esperando um Messias que fosse ajeitar a vida de todo mundo. Né? Depois vieram os discípulos, os apóstolos, né? Nós vamos ver lá, é uma conversa muito interessante do Pedro com o Zebedeu, né? O pai do João Evangelista e do Tiago. E o Zebedeu falando assim, o reino vai abranger o quê? Né? Será? Nós temos aqui as aldeias, aqui tem um lago, né? Tem Cafarnaum, então assim, o reino pode abranger todo mundo aqui. Né? Então eles estavam pensando em uma coisa muito materializada, né? Um reino com estruturas físicas, materiais. Quando conta, né, as tradições do mundo espiritual falam pra gente que uma das primeiras coisas que Jesus falou para os discípulos, né, era exatamente que ele não era o Messias que eles esperavam. Ele falou assim, eu não sou o Messias do jeito que vocês querem. O meu reino é um reino espiritual. A nossa proposta é mudar corações, é transformar mentes. A nossa proposta é despertar o ser humano para o amor divino. E o reino de Deus que eu venho trazer é um reino para a humanidade inteira, inclusive para os que estão mortos, né, fisicamente falando. Né? E os discípulos, né, escutaram aquela fala do Cristo, entretanto não assimilaram, porque não eram o que eles queriam ouvir de Jesus. Isso lembra muita gente, né? Muitas vezes a espiritualidade dá pra gente alguns recados, mas como não é aquilo que a gente quer ouvir, né, a gente finge bobo. Né? Então os recados eles vêm de maneiras às vezes sutis.
E Jesus falou assim, eu não sou o Messias. E aí o que acontecia, né? Segundo os amigos espirituais, os discípulos disfarçavam essa fala de Jesus, dizendo que ele estava testando eles. Não, ele falou isso para ver se a gente vai se manter do lado dele de qualquer jeito. Mas uma hora ele vai fazer acontecer, ele vai ser o Messias, porque está previsto lá que ele vai salvar Israel, aquela coisa toda. Então eles tomavam aquilo como um teste de Jesus. Né, que Jesus falou aquilo, mas era só para testar a fé deles, para eles ficarem firmes lá, porque na hora H Jesus ia ser o que eles queriam que Jesus fosse, que é o que aconteceu, por exemplo, com Judas, né, que até o fim esperou de Jesus algo que o Cristo não poderia receber. Não assusta não que o rapazinho aqui perdeu de novo, então ele está aqui fungando aqui de nervoso aqui atrás aqui, tá? Não chora não, vem cá. Você tá chorando? Tô triste porque eu perdi por 2. Tá triste? Ah, perder faz parte da vida, meu filho. Toma que você perca muito e aprenda a perder, tá? E ganhar também, né? Eu não consigo ganhar nunca mais. Vai ganhar, vai tentando. Então, continuando, né, gente? Voltando aqui. O encontro de Jesus com o Pôncio Pilatos é o encontro do Cristo com a humanidade. No sentido que o Pilatos, ele oferece a Jesus, né, uma oportunidade de explicar quem ele é. E Jesus fala assim para ele, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E é interessante, né, que quando Jesus fala isso para Pilatos, o Pilatos vira para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Né? E Jesus se cala, né, dando-nos a entender, não que Jesus não sabia o que era a verdade, mas sim que o Pilatos, né, o ser humano ali, né, o governador romano, né, o guerreiro, né, o homem acostumado à burocracia romana, a política, as tricas, né, as brigas políticas do Império Romano, né, acostumado a exterminar os seus inimigos, a usar o seu poder, né, não estava nem perto de entender o que era a verdade. Então Jesus nem perde o tempo explicando para Pilatos o que é a verdade. Porque ainda aquele ser ainda demandaria muito tempo evolutivo para chegar num ponto de entender as máximas do Cristo. É o Luke aqui, ela ia falar agora as intenções do Judas com Jesus, suas expectativas. Então, meu amigo, o Judas esperava que Jesus ia ser, né, talvez os discípulos de Jesus, o Judas era o mais maravilhado com a ideia de reconstruir o reino de Israel. Então o Judas via em Jesus, né, já visto que o Judas é a reencarnação do rei Davi, né, o Judas via em Jesus a oportunidade de se colocar, né, de volta Israel na sua glória. Ele via isso, né? O Jesus para o Judas era, né, o Messias, o ser que Deus mandou para destruir os inimigos dele, para poder colocar Israel no lugar que ele merecia. E por isso talvez o Judas foi o que menos entendeu o Cristo. Né? No livro Paulo e Estevão, nós vamos ver uma conversa do Paulo com Pedro, né, na qual Pedro, né, ele vê lá que o Paulo está meio radical, né, querendo brigar com as pessoas por causa do evangelho, aquela coisa toda. E em determinado momento, o Pedro fala assim pro Paulo, fala assim, olha, você está me lembrando muita conversa do Judas, né? E o Pedro fala assim para ele, tá lá no livro, muitas vezes me lembro de ver Judas se altercando com Jesus, altercar é perder a paciência, né? Sobre quando que Jesus ia materializar o reino de Deus na terra. E reino de Deus que o Judas entendia, nós já explicamos aqui, é um reino material, né? Não é um reino de Deus, não, é um reino do homem mesmo. Né? E aí o Pedro fala assim, Jesus sorria e mudava de assunto, né? E nós vimos aonde isso levou o nosso companheiro, né? Isso anos depois que a raiva do Judas passou, aquela coisa toda, né? O Pedro analisando a situação com o Paulo, né? Que não conheceu o Judas, né? E o Pedro fala pro Paulo, né? O Judas sempre foi preocupado com conquistas materiais e dinheiro, né? O Judas não entendia uma vitória que não fosse pelo poder e pelo dinheiro. E ele achava que Jesus era uma pessoa tímida nesse aspecto, ou seja, Jesus tinha um poder sobrenatural, um poder que ninguém entendia, né? Porque o Judas via, né, todas aquelas situações sobrenaturais que aconteciam em torno de Jesus, ele não era bobo nem nada, ele via, né? Ou seja, ele sabia que Jesus tinha um poder sobrenatural e ele não entendia, dentro da limitação dele, Judas, por que Jesus não usava esse poder para salvar o povo dele. Ele não entendia por que Jesus não usava o mesmo poder que permitia ele andar sobre as águas, curar os doentes, para matar os romanos e expulsar eles de Israel. Não era isso o destino deles? Né? Então, para um espírito muito materializado, a verdade, mesmo que ela seja oferecida, ela não é aceita. Foi o que aconteceu com Judas. Ele conviveu com Jesus um largo tempo, né? Dividiu com Jesus em uma série de experiências, mas nunca conseguiu introjetar a mensagem do Cristo, porque não era a mensagem que ele queria ouvir. Né? E aí o Pilatos, né, ele pergunta para Jesus, seu reino é deste mundo? E aí Jesus fala, meu reino não é deste mundo ainda. Em algumas tradições ele fala ainda.
E é interessante essa fala, por quê? Porque o reino de Jesus é um reino de consciência. E para esse reino se materializar, nós precisamos de despertar o quê? Esse reino aqui dentro. Né? Porque lá no livro dos Espíritos, lá no livro Céu e Inferno, os amigos espirituais falam pra gente: céu e inferno são estados de consciência. O André Luiz desenvolve essa ideia ao máximo, ele vai falar disso o tempo todo nos livros dele. Então o reino dos céus é um estado de consciência. E a vinda de Jesus na Terra e dos seus discípulos, qual que é o objetivo? Despertar consciências para que esse reino se materialize aqui. Né? De todos os povos existentes na época, qual o motivo da escolha do povo judeu? Porque era o povo que tinha um conceito de Deus único. Era o povo que já tinha um conceito de espiritualidade superior. O povo de Israel, ele é o herdeiro espiritual do Egito. Né? Então Moisés, quando ele sai do Egito, né, o que acontece? A espiritualidade leva o povo de Israel para o Egito. Né? O povo de Israel entra no Egito. Eles se apropriam dos conhecimentos espirituais do Egito, que já estava em decadência, né? Quando Moisés entra no... Moisés nasceu lá. Quando Abraão, né? Quando Isaac, quando Jacó, a família do José principalmente, né? Depois os filhos do Jacó entram no Egito, eles vão encontrar um Egito decadente. Um Egito que de espiritual e de superior só tinha história. Né? As grandes conquistas espirituais do povo egípcio tinham sido 1.200 anos antes da chegada do José do Egito. Né? 1.600 anos antes do Moisés. E aí o que a espiritualidade faz? Ela pega o povo de Israel como se o povo de Israel fosse lá rapar o tacho do Egito. Levam o povo de Israel para o Egito e o povo de Israel absorve as conquistas espirituais do Egito através do Moisés. O que o Moisés faz? O Moisés ele pega a religião dos egípcios, que cultuavam um Deus único através de várias imagens, né? Tem lá o faraó Akhenaton, né, que é muito famoso, que tentou instituir o culto do Deus único, o Deus Atom, o disco solar. Né? E o que acontecia? Nos templos egípcios era ensinado que o sol, né, era a representação de Deus, que os raios do sol se dividiam em várias cores, que eram os deuses. Né? Ou seja, Deus era único, só as manifestações que eram múltiplas. Um sacerdote entendia isso, o povão não. O povão era politeísta mesmo. E o que o Moisés faz? O Moisés ele pega a religião dos egípcios, ele tira esse conteúdo mitológico da religião, né? Fica com a ideia do Deus único, filtra aquela ideia, né? E desenvolve. Deus Sol, né? Os egípcios tinham ideia, né? Os grandes sacerdotes egípcios entendiam, como os grandes sacerdotes gregos entendiam. Né? E aí o que acontece? Né? Quando isso tudo é uma preparação espiritual. Por quê? Porque o Messias encarna em Israel. Ou seja, o Messias ele vai encarnar naquele povo que tinha um extrato espiritual mais aprofundado, apesar de todos os erros espirituais. Só que como todos os povos que recebem uma grande revelação espiritual, né, como aconteceu com os egípcios, como aconteceu com os hebreus, né, vai acontecer aconteceu com a gente também. Quando nós recebemos a luz da espiritualidade, normalmente essa luz nos cega. Em que sentido? No sentido da arrogância. Então o povo de Israel recebe uma grande luz ali, né, através do Moisés, que não era a flor que se chegue também. O Moisés é um espírito muito complicado, né, mas é outra história, não é um momento de falar de Moisés aqui. Né. E o que acontece? O povo de Israel, ao invés, né, de ir para a terra prometida, levando os valores superiores que ele tem no Egito, ele entra na terra prometida como um povo de saqueadores. Ele vai lá tomar a terra dos outros, né, como se aquilo fosse em nome de Deus. Também não era. Né? E aí vem um outro povo e toma deles também, né? A causa e efeito. O que eles fizeram com aqueles povos que viviam na região deles aconteceu depois com o Império Romano. E aí Jesus nasce naquele povo exatamente porque aquele povo estava mais preparado dentro de todas as sociedades da Terra para a ideia do Deus único. Não é porque eles eram especiais, não. Porque havia um esforço espiritual por trás daquele povo ali. Né? Haja vista que mesmo eles que estavam mais preparados não conseguiram compreender a mensagem do Cristo. Né? Mas o evangelho floresce em Israel. Né? Por quê? Porque os discípulos estavam lá, porque Jesus estava lá, existia um clima espiritual propício. Né? Então, né, a gente vai entender, né, que há uma preparação para esse reino. E é um reino de consciências que vai nascer e vai se desenvolver aos poucos. Esse reino que não é um reino aparente, que não é um reino que precisa de exércitos, que não é um reino que precisa de poder econômico, né? É um reino que se desenvolve de consciência para consciência. No despertar das consciências, o reino de Deus vai chegando na Terra. E aí nós temos a nossa postura de encarnados, que é exatamente o contrário. Porque todos nós, né, criamos em torno do Cristo, né, uma religião com o intuito, né, de, muitas vezes,
ter vantagens materiais, vantagens econômicas, né? E nós vemos aí, né, os representantes, né, da ideia de Jesus, né, vendendo o evangelho, procurando poder, procurando, né, várias situações, né, de arrogância, de vaidade, né, brigando por política, né, se afastando, né, daquela ideia, né, daquela simplicidade que Jesus pregou, né, porque realmente o propósito do evangelho não é se misturar com o mundo, né, é despertar o mundo. Não que o mundo seja ruim, né, a gente fica nessa coisa, parece que o mundo é ruim. Não, o mundo não é ruim, né, o mundo apenas está adormecido, né, e aquele que trabalha com Cristo, ele não tem que se deitar e dormir junto com a multidão. Ele tem que trabalhar para o despertar espiritual daqueles que estão, né, à nossa volta. O símbolo do cristianismo primitivo, que é o peixe, traz muito isso. A humanidade somos nós, os peixes, estamos dentro da água, dentro da vida material. E aquele que é discípulo de Jesus recebe o papel de ser o quê? Pescador de homens. Qual é a função do pescador? Não ser tirar quem está dentro da água. Então, qual é a nossa função como colaboradores do reino? Como trazer esse reino para a nossa realidade? Primeiro, despertando a nossa consciência. Despertando os nossos valores eternos. Sabendo quem nós somos, de onde nós viemos e por que nós estamos aqui. Buscando a valorização do ser humano acima de tudo. Porque o divino faz parte da gente. Porque no dia que eu aprender a valorizar o ser humano, eu vou aprender a valorizar a natureza, os animais, tudo que está à minha volta. É um conceito, é a empatia espiritual que se desenvolve através do que da ideia básica do Evangelho, irmandade. O Francis de Assis leva isso a um extremo quando ele fala dos frades, que são os fraternos, que são os irmãos, frade, quer dizer irmão. A ordem franciscana é composta de frades, é composta de irmãos, não de pais. Interessante, né? A igreja, formou a figura do padre, ou pai, E a ordem franciscana não é composta de pais, é composta de irmãos, trazendo a ideia de igualdade, de frater. Muito interessante esse conceito, porque Jesus nos avisa que pai só tem um, que é o pai que está no céu. Os outros todos somos irmãos, a ninguém chamar de pai. Jesus fala isso, no sentido espiritual da coisa, porque o nosso pai é Deus e Jesus é o nosso irmão mais velho, ou seja, o nosso frade, é o nosso fraterno, mais velho. E nesse momento, que a gente está aqui refletindo sobre o Evangelho, para os amigos que estão chegando, nós estamos falando: meu reino não é desse mundo, somos todos iguais, é isso aí, e mais iguais do que a gente imagina, a tal ponto que os espíritos de luz nos amam como eles amam a si mesmo a gente sendo esse atraso todo que nós somos, Os espíritos de luz conseguem olhar para os animais e têm o mesmo amor que eles têm pelos animais por um ser humano. Por quê? Porque eles já têm a luz, Quando a gente fala espírito de luz, por que é espírito de luz? O que é luz? Luz é o símbolo máximo do conhecimento. Primeira criação divina lá no belo mito lá do Gênesis, Claro que aquilo, o Gênesis é uma forma historiada de se contar nossa história, Claro, ali não é um mito, não no sentido, é uma analogia, é uma alegoria. Mas a gente vai ver que a primeira criação de Deus é o que? Faça-se a luz. Luz é conhecimento. Por isso, no livro dos Espíritos, quando pergunta o que é Deus, questão 1 do livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, conhecimento é a causa primeira. Então, saber. Somos crianças espirituais, com certeza, nós somos recém-nascidos ainda. Do ponto de vista universal, nós somos espíritos muito jovens. Muitas vezes a gente sofre, A gente está sofrendo aí, talvez por não saber, o nosso real papel na vida. Porque nós não imaginamos o que está reservado para a gente. Que é luz, que é amor, que é eternidade, que é continuidade da vida. E o que importa nessa encarnação atual não é o que nós temos, é o que nós fazemos com o que nós temos. Não importa a minha condição de homem, de mulher, não importa a minha opção sexual, hétero, homo, bi, importa o que eu faço com os valores espirituais que eu recebi. Sejam eles valores espirituais transfundidos em matéria, Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem inteligência, tem gente que tem títulos, Tem gente que tem inúmeros valores, e esses valores, estou aqui tocando aqui que ele está começando a ficar nervoso, que eu não toco para ele ficar calmo. Esses valores, eles são
importantes na medida que a gente usa, né? Então, o que a gente precisa refletir, né, sobre essa questão? O reino de Jesus ainda é uma realidade íntima. Então, à nossa volta, né, nós precisamos de pessoas que despertam. Nós precisamos despertar. E nós só vamos despertar quando a gente começar a ver a luz nos olhos uns dos outros. Aí nós temos aí as ferramentas da convivência, né, do estar perto, do estar junto. O que foi, filho? Tá nervoso aí? Tá reclamando aí de quê? Né, meus amigos? Né? Para quem tá chegando, gente, nós estamos falando do texto Meu Reino Não É Desse Mundo, né? Que é a conversa de Jesus com Pilatos. Né? E o Pilatos estava ali totalmente perdido diante de uma realidade que ele mal entendia, né? Haja visto que ele era muito materialista, né? E que ele nem sequer sonhava, né? E ele lá depara com Jesus. Eu acho que até hoje ele deve ficar doido com isso. Fala, meu Deus, eu tive a oportunidade de todos, estava lá com Jesus, né? Mas a gente sabe que todo mundo que passou por pé de Jesus já está muito melhor hoje, né? Com certeza. O mundo ainda falta muito amor com o próximo. É porque a gente ainda não entende o próximo. Porque para amar você tem que entender. E para entender você tem que experimentar. E nós só experimentamos aquilo que é parecido conosco. Nós só nos conectamos com aquilo que nós temos afinidade. E a afinidade se constrói. Então, como que eu vou ter afinidade com alguém que eu não entendo, que eu não quero conhecer e que, de certa maneira, eu faço tudo para ficar longe dele? Aí eu não desenvolvo valores. Aí o que acontece? Qual que é o mecanismo da espiritualidade para nos ajudar com isso? Reencarnação. Ah, você não quer aprender sobre a cultura dos muçulmanos? Você vai reencarnar lá na Arábia Saudita, você vai saber tudo. Ah, você não quer aprender sobre a cultura inglesa? Não, vai reencarnar lá na Inglaterra. Ah, você não quer saber como é que é ter uma família evangélica? Não, próxima encarnação sua, seus pais vão ser evangélicos. Ah, você não quer saber como é ter um parente com determinada deficiência? Vai reencarnar junto, ou você mesmo vai ter a deficiência para você entender. Né? Então, a grande questão espiritual da nossa caminhada é nos ajudar a definir afinidade. É nos ajudar a desenvolver valores de convivência. E nós não queremos conviver, nós queremos nos isolar nos grupos que não são afins. Por isso que falta amor ao próximo. Porque o nosso próximo é bem restrito. Nosso próximo é aquele que pensa como eu, que tem o mesmo espectro político, que tem a mesma opção sexual, que tem a mesma visão de mundo que eu, que tem a mesma religião que eu. Aí ele pode ser até meu próximo, até que eu discordo dos meus próximos, né? Aí eu considero o meu próximo. Mas quem é totalmente diferente de mim, eu não vejo nele o próximo. Aí que está a questão, né? Um dia o reino de Jesus será aqui na matéria também, pelo processo evolutivo? Com certeza. Por quê? Porque a matéria reflete o espírito. No dia que a humanidade, que está encarnada, estiver introjetando as ideias de Jesus, os valores morais do Cristo no coração, quando a gente fala valores morais, não é moralismo, tá, gente? Moralismo é uma coisa, valor moral é outro. Valor moral é a ética que nos define. É o certo pelo certo, é a busca da virtude. Né? Como diziam lá os grandes filósofos da época do Cristo, gosto muito do filósofo da época de Jesus, do Sêneca, né? Faz silêncio, filho. É porque o cara queria se julgar, mas eu tô jogando no modo mas pra você... ser amigo. Então tá, então você é amigo. E contra os outros caras da gangue. Tudo bem, então vamos continuar aqui. Desculpa, tá, gente? As interrupções. Como dizia um grande filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca, né? É um filósofo que foi contemporâneo do Cristo. Ele viveu na época de Jesus, apesar que ele não sabia muito de Jesus, não. Né? Ele era preceptor do Nego, um monte de coisa assim. O Sêneca, ele tinha uma visão de vida, ele era um estoico. Né? Para quem não sabe, os estoicos eram pessoas que cultivavam a virtude pela virtude. Né? Eles eram meio exagerados porque eles achavam que você não tinha que ter emoção. Né? Então eles achavam que você tinha que estar sempre acima de tudo. O bem e o mal, você tinha que estar acima do bem e do mal. Nem ficar muito feliz, nem ficar muito triste, equilíbrio. Né? Que era meio exagerado, na minha visão. Mas os estoicos, né, dos quais o Sêneca era um, eles cultivavam os valores da virtude pela virtude. Eles acreditavam que o ser humano tinha que ser o melhor ser humano possível. Né? Ele tinha que ser ético, ele tinha que ser honesto, ele tinha que ser justo, né? Ele tinha que ser evoluído, ele tinha que ser... Né? São valores que hoje nós temos como importantes. E o que acontece? Isso é a moralidade. É a busca do melhor pelo melhor. É a busca da ética, né? É a busca do sermos, né? Melhores do que nós, vamos dizer assim, que nós podemos, vamos dizer, nesse sentido.
Eu gosto muito também, viu, Márcio? Eu sou fã do Sêneca. Nossa, eu gosto demais dele. Se eu pudesse encontrar com ele no mundo espiritual, eu acho bom demais. Pediu pro Lucas. Quem sabe? Mas, brincando, né, gente? Mas voltando aqui. Então, assim, esse reino de Deus é uma possibilidade para a Terra. Senão Jesus não ia trazer. Quando Jesus vem à Terra e fala assim, o reino de Deus está entre vós, e está dentro de vós, que ele vai falar isso, ele está dizendo que já existe esse reino. Nós precisamos apenas tirar esse reino para fora. Deixar que as nossas ações, que a nossa ética, que a nossa conduta para o bem, transparência. Então, assim, dessa forma, a gente vai começar a entender que o mundo regenerado, que é a nossa expectativa maior, os espíritos falam disso o tempo todo, o mundo regenerado, ele depende da nossa influência. Porque o mundo espiritual é o reflexo da mente dos espíritos, e o mundo encarnado é o reflexo da nossa mente. O ambiente onde eu vivo, a minha casa, o meu trabalho, as pessoas que estão à minha volta, são reflexos do que eu sinto, dos valores que eu cultivo e daquilo que eu crio na minha caminhada evolutiva enquanto ser. Então, à medida que eu me melhoro, eu cresço espiritualmente. À medida que eu me melhoro, crescendo espiritualmente, o mundo à minha volta começa a se modificar. Porque a regeneração, ela é íntima. Ela não vai vir com exterior aparência. Não adianta a gente esperar que vai descer do céu alguém que vai resolver os problemas da humanidade, que os espíritos de luz vão reencarnar. Eles vão reencarnar. Já estão reencarnando. Existem espíritos de luz reencarnados aí no mundo aí afora, aí, pode ter certeza. Eles estão fazendo a parte deles. E a gente? Como é que a gente vai fazer a nossa parte? Meus amigos? É uma coisa para a gente poder pensar realmente, uma coisa para a gente poder refletir. E não se preocupar com situações materiais. As questões materiais, elas são importantes dentro de determinado aspecto da nossa vida. Mas o mais importante é o espiritual. A matéria ela é importante na medida que ela é o instrumento que o espírito usa para poder evoluir. Então, nós precisamos da matéria. Tanto é que nós estamos encarnados. Estamos aqui, carninha, nós estamos encarnados aqui, carne e osso, Mas nós precisamos despertar valores maiores do que a matéria, porque são os valores que são eternos. Nós estamos aqui falando aqui, o Sêneca viveu há quase 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos atrás. Os valores que ele viveu e que ele acreditou chegaram a gente até hoje. E olha que eu não estou falando das questões espirituais, não. As ideias que esse ser defendeu, que eram muito próximas das ideias de Jesus, apesar dele nunca ter conhecido nem ouvido falar de Jesus, que foi uma perda. Acho que depois que no mundo espiritual ele deve ter ficado doido, meu Deus, Porque era um cara, se bem que ele não ficou doido, não, porque ele era um cara equilibrado, e fala assim, não conheci Jesus, realmente. Fica para a próxima oportunidade. O Sêneca deve ter falado isso, Estoico, equilibrado, Mas eu acho que, as palavras desse companheiro estão aqui, nós estamos falando dela hoje, 2000 anos depois, ou seja, a imortalidade existe, mesmo para aqueles que não acreditam na vida espiritual, porque os conceitos morais são eternos. O certo e errado, a virtude, o bem, são valores que a gente nunca pode abrir mão, mesmo que a gente esteja no meio vicioso. Não se arrependa de fazer o que é certo, mesmo que todo mundo à sua volta faça o que é errado. Não se arrependa de ser quem você é e se esforçar para ser cada vez melhor, mesmo que isso seja mal visto. O Marco Aurélio, O Marco Aurélio é um outro espírito bem interessante. O Marco Aurélio é um espírito, um imperador romano filósofo, apesar que ele não gostava de cristão, não. O Marco Aurélio tinha uma treta com os cristãos lá, que ele ia muito com a cara dos cristãos, não. Ele achava que os cristãos eram indolentes, não gostavam do povo, Não sei se você já leu os livros do Marco Aurélio. Mas o Marco Aurélio ele é a materialização do sonho de todo do Platão, que é o imperador filósofo, O cara, imagina, O cara era filósofo e um imperador romano, E assim, ele fez um ótimo governo, Nem tanto para os cristãos, porque, como eu falei, ele não ia com a cara dos cristãos, ele perseguiu os cristãos de leve lá. Ele nunca deu muito refresco para os cristãos, ele nunca foi com a cara dos cristãos, Mas você vai ver que ele também primava pela questão que ele tinha muita influência da escola estoica do Sêneca. A gente está falando disso aqui, de estoicismo, essas coisas todas. Por quê? Porque isso tudo se a gente for analisar, isso tudo são materializações diferentes da mesma ideia que Jesus prega. Mas Jesus fazia isso. Jesus ele pregava essas mesmas verdades, só que ele pregava na base do amor, Jesus, O Sêneca pregava na base da secura mesmo,
né? Tem um texto fantástico, que é a carta do Sêneca quando ele morre, né? Que o Nero manda ele suicidar, né? E ele manda uma carta pro Nero, né? E falando tudo que ele achava do Nero, que a vida inteira ele puxou o saco do Nero porque ele tinha que puxar, né? Porque ele era o professor do Nero, que a coisa toda. Quando ele morre, ele manda uma carta pro Nero, né? E fala pro Nero, assim, você é o pior músico que eu já vi na minha vida. Né? Ele agradeço aos deuses por estar morrendo hoje, para não ter que escutar mais os seus versos medíocres, a sua música horrível, a sua presença irritante. Ele manda pro Nero, né? E isso foi tão horrível, né, que quando o Nero recebe a carta, né, o Nero que era muito vaidoso, né, o Nero pega, acha que o Sêneca vai fazer um elogio para ele, mesmo dele tendo mandado matar o Sêneca, né? E o Nero lê aquilo, o Nero fica morto de ódio. O que o Nero faz? Ele manda buscar o corpo do Sêneca para poder enforcar o corpo do Sêneca, porque, tipo assim, né, ele queria torturar o Sêneca, ele tortura o corpo morto do Sêneca, né? O ódio que ele tinha lá do velho lá, porque, né, fica maluco, né? Jesus não tem comparação, realmente. Comparar com Jesus é até falta de caridade cristã, né, gente? Eu tô brincando aqui, eu tô contando essas histórias aí, porque muitas vezes a filosofia é um prenúncio do futuro, no sentido positivo, é claro, né? Claro que nós temos aí filosofias aí que são, né, negativas, né? Mas você vai notar que quando nós pegamos os valores morais, é uma coisa que o Kardec trabalha muito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele tem uma visão muito interessante, que ele pega o quê? Ele pega a moral cristã. Porque ele sabe, né, que os fatos sobrenaturais, as interpretações textuais geram muita polêmica, principalmente na época que ele vivia. Então o Kardec ele foge da interpretação textual do Evangelho, né? O que simboliza isso? O que simboliza aquilo? Ele foge daquilo e ele se concentra na essência moral daquilo que Jesus ensinou. E por isso a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo ela é tão profunda, né? Nero foi antes ou depois? O Nero ele viveu mais, ele foi imperador romano no ano 60, 65 mais ou menos. Foi o Nero que mandou matar o Paulo. Mandou matar o Pedro, tá? O Pedro e Paulo morreram na época do Império Romano, né? Na época que o Nero era imperador, né? Lá no livro Paulo Estevão tem até um conto do Nero, né? Com o Paulo, né? O Nero chama o Paulo lá, né? Spoiler do livro, né? Na época de Jesus o imperador romano era o Tibério. Depois do Tibério veio um outro chamado Calígula, né? O famoso Calígula, que era sobrinho do Tibério. Depois veio outro que era tio do Calígula, que era o Cláudio. Depois do Cláudio veio o Nero. Tá? Então já tinha passado 3 imperadores, né? Jesus morre na época do Tibério. Cada um é lindo e bonitinho que o outro, cada um mais amoroso e cada um é maluco que o outro, se você for analisar bem, né? O Nero, né? Espíritos complicadíssimos, né? Deus abençoe eles onde eles estiverem. Mas assim, o Nero foi um pouco depois, né? Já devia estar vivo na época de Jesus, né? Mas eu acho que ele devia ser uma criança quando Jesus morreu, devia ter lá 3, 4 anos de idade quando Jesus morreu, né? Marcelo, temos notícias das reencarnações desses imperadores romanos? Olha, a maioria deles veio pro Brasil aí, viu? Tem um livro chamado de Mário Tiradentes, né, que fala muito dessa questão dos inconfidentes, aquela coisa toda. Os inconfidentes, eles eram muitos espíritos que estavam na época do Império Romano, né? Existe muito romano encarnado aqui no Brasil, tá? Eu conheço um ou dois, aliás, né? Amigos nossos aí que não é imperador não, mas estavam lá naquela turma lá, né? Vestiam as togas romanas, né? Mas assim, um que a gente sabe, né, que a gente tem notícia da espiritualidade aí é o Nero, né? O Nero reencarnou aí aqui, ó, no Brasil. O Juscelino Kubitschek era o Nero, né? E tem até a história disso aí, né? Que o Nero era doido para fazer uma cidade, o Juscelino veio e fez a dele, né? Brasília, né? O Nero queria fazer a Nerópolis lá para, né? Então, né, só que claro que o Juscelino é um espírito muito mais elaborado, muito mais evoluído, né? Já é uma pessoa de boa índole, pelo menos, né? Apesar de todas as dificuldades de política, essa coisa, ele não é um assassino, genocida igual o Nero, né? A gente vai ver ali que, né, existe um processo evolutivo ali, mas isso é outra história também, né, gente? Se a gente for entrar nisso aqui, nós nos perdemos aqui dos temas, mas são temas muito interessantes, né? Mas é isso, amigos, nós estamos falando, né, o Império Romano se dividiu, assim, espiritualmente falando. Você vai ver que muitos encarnaram na Alemanha, muitos encarnaram nos Estados Unidos. Haja vista, né, que o mesmo símbolo dos romanos, que é a águia, é o símbolo dos alemães, né, da época do nazismo, eles levavam a águia, e os norte-americanos, né, a águia, né, é o mesmo animal lá do Império Romano, né, aquilo lá está introjetado na consciência, né. Você disse que o Juscelino foi Nero, isso é informação da espiritualidade, minha amiga. Tá? Né? Tanto é que o Nero tinha uma relação muito conturbada com a mãe e o Juscelino tinha uma relação muito positiva com a mãe, né? E o Nero passou a vida toda querendo construir uma cidade por vaidade e o Juscelino vem querendo construir uma cidade por sonho, por ideal,
né, que ele vai construir Brasília, aquela coisa toda, não entrando aí nos detalhes sórdidos, né, mas você vai ver que são histórias muito conectadas, né, muito interessantes aí, existem muitos pontos em comuns entre os dois, né, então assim, são coisas a se pensar, né. Eu não sei não. Aí você vai, isso aí eu não tenho informação espiritual, né? Porque sem contar também, né, que a gente dá esse tipo de informação é uma coisa muito complexa, sabe por quê? Porque são temas muito polêmicos, você não pode falar quem foi quem, a gente sabe. Normalmente a espiritualidade solta essas informações depois que o cara desencarnou, né, que já passou milênios, né, a Lança da Justiça, eu já vi isso no desenho da Liga da Justiça, lá tinha lá da DC Comics, lá, a Sociedade da Justiça, né, tinha a Lança da Justiça, né, mas tô brincando, isso aí é a lança que o Longuinhos fugou Jesus, né, tem uma lenda cristã lá da Idade Média que falava que a lança que o Longuinhos, né, que era um soldado romano que fugou lá ao lado de Jesus, lá que saiu sangue e água, né, porque líquido da pleuga aqui, né, que perfugou o pulmão dele, saiu água, né, saiu líquido, né, do lado de Jesus. Aí na Idade Média, né, criou-se uma lenda lá, como a lenda do Rei Arthur, do Santo Graal, né, que a lança do Longuinhos, que tinha o sangue de Jesus, era uma lança que nunca errava o alvo. Na verdade, eles pegaram uma lenda dos nórdicos, né, que é a lança do Odin, que é a Gungnir, né, que tinha a propriedade de nunca errar o alvo. E aí eles adaptaram e falaram que era a lança que o cara usou para matar Jesus. Isso aí é lenda da Idade Média, né? Como o Santo Graal lá do Rei Arthur, né? Que é o cálice onde o José de Arimateia guardou o sangue de Jesus, como se alguém fosse fazer uma coisa mórbida dessa, né? Os judeus tinham horror à morte, eles tinham horror a sangue, tá? Então nunca que o José de Arimateia fica lá, né? Segurando um cálice lá no pé da cruz, lá segurando sangue, isso é ridículo, tá? Mas na Idade Média eram coisas da Idade Média, né? E isso aí serviu, né? Isso virou, né, lenda. Né, virou historinhas aí pra gente, mas isso não tem nada de verídico, não. Um manto sagrado, né, tem um monte de coisa assim, né? Apesar que o manto existe, né, o soldado de Turim, né, mas sobre essa questão que a gente está falando de vidas, né, de reencarnações, normalmente a espiritualidade fala sobre isso, né, só para terminar aqui, quando os personagens desencarnaram. Então, por exemplo, a espiritualidade vai falar quem foi lá o Chico Xavier, daqui 200 anos eles começam a falar alguma coisa sobre isso. Agora não vai falar, não. Tudo que fala agora é mais viagem na maionese do pessoal do que verdade, né? A gente foi saber que o João Evangelista era o Francisco de Assis agora, né? Tem mais de 1000 anos que ele voltou para o mundo espiritual. Então, paciência, né? Então, assim, essas informações bombásticas assim geram muito bafafá, né? Mas não constrói, né? Porque o objetivo do Evangelho é consolar o coração da humanidade, é nos transformar em pessoas melhores, e não ficar fazendo a árvore genealógica quem foi quem. A maioria dos espíritos que estão aqui, né, são né, personagens de outras épocas, mas eles não gostam de falar, né? Gilmar e Tiradentes, né? Isso aí. Pessoal, a gente lá no grupo lá do WhatsApp, aproveitando, né, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Quem quiser participar com a gente, né, nós estamos convidando aí, né, lá no nosso grupo do WhatsApp, né? E a gente está na introdução do livro, né, que é a mensagem do Emmanuel e a do André Luiz, tá? Quem quiser ler lá com a gente está comentando no nosso WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, só para lembrar aí que o pessoal lembrou, né? Amigos, né? Queria agradecer a todos aí que estão, né, participando conosco, que estão com boa vontade, né? Queria falar mais uma vez que nós conseguimos fechar os apadrinhamentos da festa do Universo dos Sonhos, né? Queria pedir, né, a Jesus para abençoar todos os companheiros que nos ajudaram, né? Nós conseguimos fechar mais de 300 apadrinhamentos, né? No canal na mensagem fixada do Instagram tem o link para entrar no WhatsApp. É só clicar lá chama amigo, né? Lá no Amigos do Caminho, na nossa página aqui, né? É só você entrar e clicar lá, tem um link de convite pro WhatsApp. Se você não achar, me manda uma mensagem separada com seu número que eu te adiciono, tá? Só me mandar lá no direct lá que a gente dá um jeito de adicionar. Meus irmãos, queria agradecer mais uma vez a todos, né? A gente já terminamos o apadrinhamento da festa de Natal, né? Dos presentes, e agora nós vamos começar a corrida pela cesta básica de Natal. É assim que é a vida, né? Então nós temos aí, né, até o mês de dezembro aí, nós estamos aí com a nossa cesta de novembro e de dezembro ainda para correr atrás, né? A gente já está aí, né,
nos pedidos de ajuda aí, nós colocamos aí algumas listas aí de produtos alimentares aí para os nossos assistidos, né, que são são com 86, 82 famílias, não sei, né, cada dia aumenta, né. Queria agradecer demais quem está nos ajudando, né, as pessoas que conhecem o trabalho lá da Casa de Francisco de Assis, que não é o trabalho do Marcelo, é o trabalho de um grupo de pessoas, né, que se reúne ali para poder fazer caridade, para poder fazer algo de bom por quem não tem nada, né. E nesse momento de Natal nós temos aí essas famílias que são famílias carentes em vários aspectos, não só no aspecto material, mas no emocional, no afetivo, né? E a gente está se reunindo para tentar ajudar essas famílias de alguma forma, mesmo que seja só no dia do Natal, seja um presentinho, seja, né? E por isso eu agradeço demais a todos os amigos que nos ajudaram, a todos os amigos que fizeram prece, né? A todos os amigos que colaboraram conosco, né? De alguma forma, né, meus amigos? É isso, né? Vamos terminar o nosso estudo de hoje, pedindo a Jesus para nos abençoar. Quem não assusta, não, quem empurrou aqui foi o gato. O gato chegou aqui e tomou conta, né, gato? Ranzinza, a velhinha Ranzinza aqui, ó. Aqui, ó. Tô até batendo na minha mão aqui, ó. Ó. Empurrou aqui, ó. Lá, cara, eu sou brava. Né? Ranzinza. Né? Eu fui virar aqui para mostrar, ela me deu um tapa na mão aqui. Tipo assim, eu tô no meu lugar aqui, não me enche a paciência. Tá bom. Sim, senhora. Né? Gente, vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Jesus aí para nos abençoar. Para envolver a todos nós aí nas melhores vibrações, nas melhores sintonias, que o Mestre Amigo possa trazer com os nossos corações o consolo, a certeza do bem, da luz, nos ajudando a seguir em frente, a buscar sermos pessoas melhores, compreendendo as nossas limitações e aqueles que conosco convivem. Divino Amigo, abençoa cada irmão e cada irmã que colabora com uma prece, com um pensamento, para que o reino dos céus se estabeleça na terra. Sabemos que Ele já vive dentro de nós e pedimos que nos ajude a transformar as realidades que já estão na nossa consciência em realidades materializadas de amor, de confiança, de fé. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado aí pela companhia, pela presença. Deus nos abençoe a todos, né? Até domingo nós estaremos lá, se Deus quiser. Tá certo? Muita paz, muita luz. Muito obrigado.